Vilmair Mendes. Boa noite a todos. Terminar de ouvir esse louvor aqui, né? Lindo, né? Vocês estão ouvindo, pessoal, o louvor? Fernando Carvalho. Amém. Glória a Deus, né? Eu sei em quem tenho crido, diz esse louvor, né? Quando a gente vê um louvor como esse, a gente pensa assim, poxa, nós já acreditamos em tantas coisas, né, gente? Já começa a crença quando a gente é criança, né? A gente acredita em tudo que nossos pais falam. Nossos pais é um herói, né? A gente acredita em tudo que eles falam. E é engraçado que tem algumas crenças que a gente fala assim, depois que a gente cresce, eu falo assim, eu não acredito que algum dia na minha vida eu acreditei nisso. Como o Papai Noel, por exemplo, né? Como o Coelhinho da Páscoa, né? Tem outros, né? Quem aí já foi ensinado, já ouviu falar assim, ó, não passa debaixo de uma escada, né? Não passa debaixo de escada de jeito nenhum que dá azar. Quem já ouviu falar isso? Meu Deus do céu, como eu ouvia falar isso. Quer ver outra coisa? Me ajudem aí, gente. Vocês que conhecem também, podem ir interagindo aí, tá bom? Pode ir comentando aí. Quer ver outra coisa? Sandália virada, gente. Quem nunca deixou a sandália virar? Meu Deus do céu. Eu tinha uma tia que ela, meu pai, viu uma sandália virada. Desvira essa sandália, pelo amor de Deus. Porque sandália virada chama a morte, chama a maldição. Sandália virada chama a morte, chama a maldição, né? E tantas crenças, né? Tantos que as pessoas confundem, né? Confundem esse tipo de crenças com fé, que na verdade não tem nada a ver, né? Na verdade não tem nada a ver, isso aí é superstição, né? Esses ensinamentos, mais os antigos, mais antigo que se vê isso, né? Eu não sou tão velhinha assim, mas eu alcancei ainda muita coisa assim, né? Deixa eu ver outra coisa também que ensinavam muito no meu tempo. Quem aqui já teve o pé varrido com a vassoura? Né? Quando alguém estava varrendo, passando a vassoura. Não, varre o meu pé, porque que se varrer o pé não casa. Quem aí já ouviu isso, gente? Tanta coisa absurda, né? Não varre o meu pé, porque se varrer o pé não casa. São tudo superstições, né? Que depois que a gente cresce, a gente entende que nada disso leva a nada. É tudo, não passa de bobagem, não passa de crenças sem fundamentos, né? Que não tem lógica, né? Varrer o pé, vai casar porque varreu o pé. Não vou passar debaixo da escada. Se passar um gato preto na minha porta, já pensou? Lembra, né? Não falam isso? Gato preto! Né? Tudo isso a gente vê depois e principalmente depois que a gente tem um conhecimento bíblico. Depois que a gente tem um conhecimento bíblico, né? Que a palavra de Deus fala o quê? Que contra o ungido de Deus não vale nenhum encantamento. Nada dessas coisas pega em uma pessoa ungida com Deus. Nada dessas coisas não vale encantamento. Você pode varrer o seu pé com a vassoura, à vontade, que o seu varão vai chegar, a sua varoa vai chegar. Entendeu? Você pode passar por baixo de escada, que não vai atrair maldição nenhuma. Entendeu? Papai Noel nunca existiu, gente. Nunca existiu Papai Noel. Quer ver outra coisa que muito ensinava? Coelhinho da Páscoa. Meu Deus, quem já viu coelho botar ovo, gente? Pelo amor de Cristo. Coisa que a gente acreditava, né? E que não tem fundamento nenhum. O gatinho, gente. Que o tadinho do gatinho, gente. Tadinho do gatinho. Porque gato preto. Que nada, gente. Nem preto, nem marrom, nem branco, nem nada disso. Né? Quando a gente vai tendo conhecimento bíblico, a gente vai vendo que tudo isso é bobagem, gente. Que quando nós entendemos qual é o propósito de Deus, né? Qual o propósito que Deus nos chamou, por que a nossa existência, e entendemos principalmente o tamanho amor de Deus, né?
o tamanho amor de Deus por nós. Quando a gente medita no tamanho amor de Deus por nós, a gente fala, gente, vai ser um gatinho que vai me trazer maldição? Vai ser passar por baixo de uma escada? Ah, vai ser varrer o meu pé? Né? Ah, vai ser a minha sandália virada que vai me trazer maldição? Só porque a minha sandália por acaso virou, né? Não vai ser nada disso, irmãos. Né? Mas não é sobre o que vai trazer ou não vai trazer maldição. Eu estou aqui para falar nessa noite de fé, né? A diferença entre fé e crenças, né? Essas crenças que muitas vezes nós acreditamos por um período de tempo e depois a gente vê que não tinha lógica nenhuma, não tinha sentido nenhum. Amém? E para iniciar, vamos estar aqui lendo a palavra de Deus. Porque nós acreditamos, por que eu entrei nesse assunto, né, de falar essas coisas? Porque nós acreditamos em tantas coisas sem fundamentos, mas muitas vezes nós temos dificuldade de ter fé verdadeira em Cristo. Temos dificuldade de acreditar verdadeiramente na palavra de Deus. Muitos de nós temos dificuldade de acreditar no que está escrito, no que Deus falou, na palavra de Deus, que a Bíblia aberta é Deus falando, né? A palavra de Deus, a Bíblia aqui aberta é Deus falando na sua igreja. E muitos de nós temos tanta dificuldade de acreditar no que está aqui e temos facilidade em acreditar que uma sandália virada vai nos trazer maldição. Ah, porque aquela vizinha tem um olho gordo, tem inveja de mim, por isso nada na minha vida dá certo, por causa do olho. Irmã, compre um colíriozinho, entendeu? E coloca um colírio diet, né? No olhinho da irmã, no olhinho da vizinha. Mas olho nenhum traz maldição a ninguém. Então nós temos dificuldade de acreditar nas verdades de Deus. E temos muitas vezes facilidades em acreditar nas mentiras de Satanás. Não é verdade? E para falar em alguém que não acredita, sabe aquele ditado, eu só acredito vendo, né? Só acredito, quem já ouviu isso? Eu já ouvi muito falar isso, né? Eu só acredito vendo. Mas não é assim que a palavra de Deus ensina. E vamos falar de uma pessoa aqui, vamos ver aqui um exemplo de uma pessoa na palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, que só acreditava vendo. Quem sabe aí, quem sabe me dizer quem é? Vai, digita aí para eu ver se vocês sabem aí. Quem é essa pessoa que dentro da palavra de Deus só acreditava vendo, só, entendeu? Ah, eu não vou acreditar, só se eu ver. Se eu ver, eu vou acreditar. Alguém lembra aí dessa pessoa? Ah, Dona Anice ouvia muito isso, né, Dona Anice? Eu também, Dona Anice, ouvia tantas coisas. Ai, Céia, boa noite, Céia chegando. Ah, olha aí quem respondeu aí, gente, ó. Vilmair Mendes, é isso, assim que eu gosto, que vocês interajam. Para mim só vale a pena se eu ver que vocês também estão interagindo, estão participando. Eu vou ficar aqui atenta. Oi, minha irmã, linda é você, Cé. Cé é minha amiga no TikTok, gente. Ela me segue até no TikTok, essa Cé. Cé é minha amiga no TikTok, Cé é minha amiga na igreja. Essa aí me segue mesmo, ô glória. Mas é assim. Então, irmãos, a irmã já respondeu aí quem foi a pessoa que mais se destacou como ser uma pessoa desacreditada, que não acreditava em ninguém, que só acreditava vendo, não acreditava naquilo que as pessoas falavam. Claro que nem tudo que a gente ouve falar a gente deve acreditar, mas a palavra de Deus, ela é verdade. A palavra de Deus, ela é verdade inteiramente, gente. Essa aqui é a verdade absoluta. Aqui está, na palavra de Deus, a verdade absoluta, porque Deus não é Deus de mentir. Não é verdade? Olha isso aí, amém. Nosso Deus, ele não mente, né? Então a palavra de Deus aqui é a verdade absoluta. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Mas tem essa pessoa, vamos abrir a palavra de Deus, gente? Gostaria que, se você tivesse Bíblia na sua casa, se você tiver uma Bíblia aí, você abre para me acompanhar aqui. No livro de João, no capítulo 20. Capítulo 20. Vamos ver se essa irmã aí respondeu certo. Né? João capítulo 20 e o verso 24. Bom, vamos ler aqui então. Ora, olha o irmãozinho aqui que não acredita em nada, que só acredita vendo com o zoião dele.
Aqui, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Olha só, gente, é muita falta de fé, né? E 8 dias depois, estavam outra vez, olha, isso acontece a primeira vez, e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, presta atenção nisso, estão as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois, versículo 27, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Assim está falando Jesus, né? Mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, e que não estavam escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Quando a gente crê em Cristo, o Filho de Deus, nós temos vida em nome de Jesus. Mas nós vemos aqui muito claramente o quê? Que Jesus, após ter ressuscitado, os discípulos ainda não tinham visto, o Tomé ainda não tinham visto Jesus, mas alguns dos discípulos viram. E falaram para Tomé, falou: Tomé, olha, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor, Tomé. E Tomé falou: não é possível, eu não acredito nisso. E eles falaram: é verdade, eu vi o Senhor, ele esteve aqui. Eu vi, ele esteve aqui, Tomé. Ele ressuscitou, Tomé. E Tomé falou assim: olha, eu não vi. E se eu não vi, eu não creio. Eu só vou acreditar se ele me mostrar suas mãos furadas. Se ele deixar eu tocar nas suas feridas. Aí então é que eu vou ver. Perdeu de ser abençoado. Porque é bem-aventurado aqueles que não vê, mas aqueles que crê. Mas, irmãos, quantos de nós somos assim? Ah, mas eu tô com uma ferida. E Jesus precisa vir aqui na minha frente para eu ver ele me curar. Se não for Jesus, eu não acredito que ele cura. Ah, mas eu estou com um problema familiar. Jesus tem que descer do céu e vir para poder resolver o seu problema, o meu problema, porque eu não acredito se ele não aparecer na minha frente e resolver. Ah, eu estou passando por uma situação, mas eu só acredito que essa situação vai sanar, vai ser resolvida, que essa situação vai ser totalmente banida da minha vida, se Jesus descer do céu. E eu quero te alertar nessa noite, eu quero te dizer uma coisa com toda certeza. Ele não vai descer do céu. Por que ele não vai descer do céu e vir em pessoa? Ele já esteve aqui. Ele já fez o papel dele. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Mas ele ainda faz, irmãos. Ele ainda faz. Mas como que ele faz? Ele deixou aqui na terra o Espírito Santo. O Espírito Santo que está aí em você.
deixou aqui o Consolador. Aquele que nos faz lembrar todas as coisas. Ele deixou aqui a solução, que muitas vezes nós não estamos enxergando a solução, só conseguimos enxergar o problema, mas tem o Espírito de Deus aqui, que te consola, que te faz lembrar que o Senhor é Deus, que te faz lembrar que o Senhor ressuscita, que te faz lembrar que o Senhor cura, que te faz lembrar que o Senhor resolve os problemas. Mas muitas vezes, por nós não estamos vendo, a nossa fé vai diminuindo. A nossa fé vai sumindo. Porque muitas vezes nós nos encontramos em situações assim como Tomé. Enquanto a falta de fé desagrada a Deus. Irmãos, tem o Espírito Santo que Deus deixou aqui entre nós, que está dentro de mim e de você, que Ele te revela as coisas, que Ele te mostra, que Ele dá solução para os problemas, que Ele fala ao seu ouvido. Quem nunca passou por uma situação aqui em que assim você está em um determinado lugar, por exemplo, né? Você está em um determinado lugar e você ouve como se alguém estivesse falando: sai daqui. Sabe? Fala dentro de você, como se alguém estivesse falando dentro da sua mente. E aí você sai. Eu estou dando só um exemplo de uma situação, né? Que pode ser outros tipos de situação, né? E você ouve assim: sai daqui. E por algum motivo você sai, você é incomodado a sair daquele lugar. E você sai. Poucos minutos depois acontece uma tragédia. Eu me lembro uma vez, eu tinha um armarinho, um pontinho comercial. E, pastora Mara, boa noite, pastora Mara. E todos os dias eu trabalhava até às 20 horas. Todos os dias eu trabalhava até às 20 horas. E quando foi o dia, eu fui muito incomodada. Começou assim a sair aquele incômodo para fechar a loja. A partir das 18 horas eu já comecei a ser incomodada. Sabe aquele incômodo? Fecha, vai para casa. Por hoje deu, vai para casa. Sabe aquela coisa te impulsionando? E você não sabe explicar, você não sabe dizer o que é. Porque as coisas de Deus é assim, não tem explicação. Amém, recebo, pastora Mara, recebo. Pastora, eu não sou pastora não, viu gente? Eu sou apenas um serva de Deus, que estou aqui. Gosto de aprender a palavra. Eu não prego, gente, eu apenas aprendo. Porque quando a gente senta para poder estar estudando, a gente está aprendendo também, entendeu? Mas assim, se essa for a vontade de Deus, vai se cumprir. Mas eu ainda não sou pastora, tá? Então assim, já tinha até assim, então eu estava assim, e a partir de 18 horas comecei a sentir aquele incômodo para poder fechar o comércio e ir para casa. Aquele incômodo. E quando deu 19 horas, eu já estava em casa, eu morava perto, né? 19 horas eu já estava em casa. E eu morava um pouco, não muito perto do meu estabelecimento, né? Onde eu trabalhava. Não era muito perto, mas também não era tão longe. No mesmo bairro. E aí, eu fui, se tiver aquele incômodo, eu fui pra casa, né? Chegou assim, eu fui pra casa. Gente, quando foi no dia seguinte... Quem mora aqui na área conhece ali a Rua do Gás. Padaria de Nivaldo, meu comércio era bem em frente. E quando chegou assim, quando deu 20 horas, por volta de 19h30 para 20 horas, gente, aconteceu uma tragédia ali, sabe? Os pessoal desceram uma ladeira que tinha e começou a atirar para todo mundo lado. Gente, pessoas que saíram de casa para comprar pão, foram para GE baleado. Pessoas que estavam indo pegar seus filhos, que deixou com alguém para tomar conta, foi baleado. Pessoa que estava apenas conversando na porta de casa, foi baleado. Só no dia seguinte que eu fui entender o porquê daquele incômodo. Para fechar a loja e ir para casa mais cedo. Então esse aí é o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós,
que nos fala, Nordeste, mas isso aí é só para a pessoa que é crente, é só para as pessoas que estão. Não, gente. Porque Deus ele tem um cuidado especial com o ser humano. Pessoas não crentes já têm testemunho desse tipo para contar. Pessoas que Deus vai alcançar, que Deus vai salvar, mas ainda não alcançou, que fala que já ouviu a voz do Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo ele é para todos. A voz de Deus ela é para todas, para todos. Que atenta a ouvir a voz de Deus. Porque às vezes Deus está falando e nós estamos tapando os ouvidos, ó. Lá, sabe quando, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos falar, não vou nem falar de pai, não, vou falar de irmãos mesmo. Sabe quando os irmãos estão falando demais, te irritando, te pirraçando? Aí você fica assim, lá, nem estou ouvindo. Eu fazia muito isso, lá. Aí você finge que não está ouvindo. Às vezes nós somos assim com Deus. Deus está falando, nós estamos fingindo que não está ouvindo. Estamos capando o ouvido para não ouvir. E Deus está falando, filha, faz isso não, filha. Filha, o caminho é esse, amado. Faz assim, não faz assim, querido. E Deus tem um jeitinho especial de falar, né? A voz do Espírito Santo, gente, ela é suave, ela é mansa, sabe? A voz do Espírito Santo é... Eu não sei nem explicar, não sei explicar. Só sei que ela é muito mansa e que ela é suave, sabe? Quando ela fala assim, é algo diferente. A voz de Deus. E Deus, ele fala comigo e com você. Então Deus não precisa descer em pessoa do céu para estar mostrando para mim e para você que há solução. Sabe? Não precisa Deus descer do céu, Jesus descer do céu, para fazer como Tomé, mostrar, olha aqui, Tomé, eu existo na sua vida, Tomé. Olha aqui, Tomé, realmente eu morri na cruz pela sua vida, Tomé. Tomé, toca aqui nas minhas feridas, veja aqui se não está ferido. Tomé, veja aqui a cicatriz aqui, Tomé. Foi feita uma cicatriz aqui, Tomé. Quando lançaram lá, aquela lança lá, feriu, entrou aqui, furou, Tomé, toca aqui para você ver. Então, muitas vezes nós estamos agindo assim, irmãos, como Tomé. E essa não é a vontade de Deus para mim e para você. Entendeu? Deus quer ver em mim e em você uma fé sadia. Sabe? Deus quer ver em mim e em você que nós acreditamos nele, que nós acreditamos de fato e de verdade. Independente de qualquer coisa, eu acredito no Senhor. Eu estou passando por isso, não é essa a vontade de Deus para mim. Eu estou passando por uma situação difícil, não foi assim que Deus escreveu. Irmãos, muitos de nós ficam falando, é prova. Tem um louvor que eu ouvia muito quando era criança, que cantava assim, isto é prova, isso é. Alguém já ouviu, gente, esse louvor? Acho que Jerônimo tivesse aí, ele ia lembrar. É o Senhor que está provando a minha fé. Isso é prova, isso é, irmãos. Deus prova. Não vou mentir para você, dizer que tudo é mar de rosas, não. Ele prova nosso coração, sim, né? Ele prova, muitas vezes, a palavra de Deus mesmo fala que ele nos leva para o deserto. Ele nos leva para o deserto para saber o que está no nosso coração. Provas, sim, existem provas, sim. Deus prova, sim. Mas não é uma prova, irmãos, que vai durar a vida toda. Não é uma prova que vai se arrastar durante anos. Porque Deus é Deus de providência. Porque Deus é Deus de solução. Então não é uma prova que vai a vida toda, o irmão vai viver falando que está em prova, irmãos. Deus, ele tem vitória para mim e para você. E quando Deus nos prova, é só uma prova para ver o que está no nosso coração, porque Ele quer nos fazer algo. Ele quer nos levar a um nível melhor, a um nível maior. Ele quer nos dar algo que Ele precisa ver, precisa ver no meu e no seu coração, se nós vamos valorizar aquilo que Ele vai nos dar. É desse jeito. Então Deus tem bênção para mim e para você. Deus tem milagres para mim e para você. Deus tem restauração. Deus tem ressuscitação. Deus não vai ressuscitar. Ressuscita sonhos ainda, irmãos. Ressuscita sim. Quantas vezes
nós temos um sonho que só porque nós não conseguimos alcançar, não foi realizado, nós ficamos fracos e desacreditamos que aquilo não vai acontecer. Eu quero falar para você nesta noite, vai acontecer sim. Deus vai realizar o seu sonho sim. Deus vai realizar aquele sonho que já morreu dentro de você, que você já não acredita mais que vai acontecer. Deus é capaz, Deus pode, Ele vai fazer. Eu quero profetizar isso para a sua vida. Aquele sonho que você tinha, que já morreu, que você já desacreditou, não vai dar certo. Deus vai ressuscitar na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Basta tão somente eu e você acreditar no poder, no milagre e nas promessas de Deus para nossas vidas. Porque Ele nos prometeu. E eu acredito e eu creio totalmente. Porque fé, irmãos, é isso. É crer no caráter de Deus. Deus não é qualquer um sem caráter que promete e não cumpre. Deus não é qualquer um. Nós hoje estamos vivendo em uma geração em que nós deixamos de acreditar nas pessoas. Porque muitas pessoas perderam o caráter. De fato e de verdade. Perderam o caráter. Não são aquelas pessoas mais que merecem credibilidade. Mas Deus não é assim, irmãos. A palavra de Deus diz que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem e hoje, Ele será eternamente. E se a palavra de Deus prometeu, Ele vai cumprir na minha e na sua vida. Deus nunca perde o caráter dele. O caráter de Deus não é duvidoso, como muitas vezes o meu é. O caráter de Deus não é duvidoso, irmãos. Sabe, eu sou de uma geração, eu vivi uma geração para a glória de Deus. Eu vivi uma geração onde crente era muito respeitado. Meu Deus do céu, onde chegasse um crente e dissesse que era crente, era muito respeitado. Onde chegasse um crente no mercadinho e se por acaso precisasse comprar alguma coisa e tivesse sem dinheiro na hora, o dono do mercado vendia. Eu vivenciei isso, gente. Eu vivenciei isso. Hoje, muitos perderam o caráter. Muita gente não acredita mais. É crente, é bem aí que eu vou correr. Mas Deus não é assim. Deus, Ele não muda. Ele não muda, igreja. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Independente da minha fé ser grande, ser pequena ou ser média. Independente de eu acreditar ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Ah, mas se eu não acredito, então você acredita. Então os milagres de Deus vão se cumprir na sua vida, para que eu acredite. Está entendendo? Então Deus vai agir e fazer milagres na sua vida, porque você acreditou. Porque você acredita, porque você tem fé. Então através da sua fé, eu vou ver os milagres de Deus na sua vida, e aí eu vou acreditar. Muitas pessoas são assim. Mas eu não quero ser dessas, irmãos. Eu não quero ser dessas que vai viver o milagre de Deus através da fé de outra pessoa. Eu quero viver. Fale isso para você nesta noite. Eu quero viver o milagre de Deus na minha vida. Eu não quero viver de ver o milagre de Deus na vida de outra pessoa. Mas para isso, eu e você precisamos confiar, ter fé. Mas Deus, Dete, o que é fé? Eu quero ler com vocês, mostrar para vocês o que é fé, segundo a palavra de Deus. O que é fé? Hebreus capítulo, ó gente, pelo amor de Deus, né? Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, ó, os bolsos ficam assim, gente. Aqui é os bolsos, viu, gente? Essa anotação que a gente faz para ministrar. Porque senão de cabeça, né, não dá. Então assim, aí quando eu estou ministrando, uma hora os bolsos está aqui, outra hora os bolsos está aqui, outra hora os bolsos está aqui, Mas é assim, é Deus deve sendo Deus deve, tá, gente? É assim, cada um tem seu jeitinho de ser, e Deus me fez assim, eu quero ser assim. Só se Deus quiser mudar, né, quem sou eu para dizer não, né? Deus fala, Deus não quer que você seja assim, não. Vamos mudar esse negócio aí, tá? Se tá muito abilolado assim, vamos tentar. E Deus faz, né? Aí Deus vai colocando os parafusos no lugar. Oh, glória! Vamos lá, irmãos. Hebreus capítulo 11, para falar mesmo que Deus deve. Senão eu estou no tempo todo aqui conversando e acabo não fazendo o que Deus preparou para fazer desta noite. Hebreus capítulo 11. Capítulo 11, o verso 1. Não tem texto melhor para
a falar de fé do que esse aqui, irmãos. Olha só. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, o carimbo das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se aparenta. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Mas o que eu quero focar é aqui o capítulo, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento. Quando a gente pensa em fundamento, a gente pensa em quê? É o firme fundamento. É o firme fundamento. A fé é o alicerce. Quem entende um pouquinho de construção, eu não entendo de construção não, gente, mas assim, né? Nosso bairro é assim, né? Todo mundo faz construção, né? Aí eu lembro que meu pai, quando fazia a construção, e tinha que ter, chamava naquela época de radier. Quem aí lembra assim com esse nome? Eu quero viver o milagre de Deus. Amém, Maraci? Vai viver sim, em nome de Jesus. Então assim, chamava de radier. Vamos fazer primeiro o radier, né? E fazer assim aquela base. E eu lembro uma coisa que era muito comentada, porque criança é assim, né? Quando está perto de adultos, então presta muita atenção no que... Eu era assim. Presta muita atenção no que os adultos estão conversando. E acaba aprendendo algumas coisas, né? E como eu vi assim, como eu vi às vezes meu pai construindo um quartinho, aumentando um quartinho. Então eu vi os comentários assim, vamos fazer o fundamento. Chamava de radier, que é o fundamento. E ele falava uma coisa muito interessante, que ele falou assim, ó, quanto mais o radier mais fundo, mais andares vamos colocar. Tem capacidade para aguentar mais andares em cima. Né? Eu não entendo de construção, nem sei se isso é verdade, mas agora falando aqui, me veio isso à mente. Né? E meu pai falava isso, ó, vamos fazer o radier, que era a base, o fundamento da casa, e vamos fazer, quanto mais profundo, mais alto pode ser, podemos colocar mais andares em cima. Isso é a fé, irmãos. Uma base, um fundamento profundo em Deus. E quanto mais profundo a ser a raiz da sua fé, presta atenção, segura aí a palavra profética, segura aí que é para você essa. Quanto mais funda for a raiz da sua fé, mais inabalável você fica. Recebe? Quem diz amém aí? Mais inabalável você fica, irmãos. Por quê? Porque você tem uma raiz profunda, um fundamento, uma base profunda na sua fé. Quem acredita nisso, digita aí amém. Porque se essa palavra é para você, então você receba em nome de Jesus. Quanto mais profunda for a raiz da sua fé, mais inabalável você fica. Mas Deus diz, como é isso que funciona? Como é que funciona? Quando o inimigo vier falando mentiras aos seus ouvidos, a sua fé vai estar tão forte, tão arraigada, que você vai ver na hora que não é a voz de Deus falando. Que não é Deus falando a você. Que não é Deus falando sobre você, sobre a sua família. Por quê? Porque a sua fé está firme, a sua fé é inabalável e você acredita na voz de Deus e não do inimigo. Você não vai ficar como Eva no meio do jardim, ouvindo voz de cobra. Logo você vai ter um dom chamado discernimento de espírito e que você vai discernir se aquela voz é de Deus ou não.
E é assim, irmãos, que funciona. Eu quero dar mais um exemplo de fé. Louvado seja Deus. Eu quero falar algo. Quem tem fé, irmãos, tem paciência. A pessoa que tem fé, ela tem paciência. Ela não se desespera. Pode estar passando a tempestade que for. Pode estar passando o temporal que for. Ela está paciente. Ela sabe que Deus vai mover. Ela sabe que Deus vai agir. Ela calma. Ela descansa no Senhor. Porque ela acredita no poder de Deus. Porque ela acredita que Deus vai fazer, que Deus faz. Por quê? Por quê, irmãos? Porque você já teve outras experiências com Deus. Porque nós não somos mais meninos na fé, não somos mais crianças na fé. Ainda que venha mesmo a tempestade mesmo, e balance mesmo, vem aquele temporal e abale a sua estrutura, mas você permanece firme na esperança e na paciência. Você tem paciência para esperar o tempo de Deus. Muitos de nós, que pena que nem todo mundo tem essa fé. Nem todo mundo ainda chegou a esse nível que você chegou. Irmãos, ajuda as pessoas. Nem todo mundo chegou a esse nível que você chegou, de ter paciência para esperar. Porque muitas das vezes, por qualquer motivo, desiste da fé. Desiste de esperar no Senhor. Vou fazer as coisas do meu jeito. Vou fazer as coisas na força do meu braço. Pensando até que sabe fazer as coisas melhor que Deus. Pai, e aí é ruína. Então quem tem fé, uma fé inabalável, uma fé firme no Senhor, essa pessoa, ela sabe esperar, tem paciência. Abra aí comigo no livro de Tiago, por gentileza. Vamos abrir aí no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Tiago, capítulo 1 e verso 3. Vamos ler aqui. Deixa eu ficar olhando aqui o horário, gente, para eu não me atrapalhar, senão me atrapalha. Falta pouco. Então, Tiago, capítulo 1 e verso 3 diz assim: sabemos que... vamos falando de prova de novo. Se trata de prova de novo. Sabemos que a prova da nossa fé, a nossa fé é provada, gente. Quem já ouviu aquela boca? Cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. Já ouviu? Isso é muita verdade, gente. Todas as vezes que a nossa fé é provada, eu e você estamos tendo a chance. Sabe de quê, gente? De amadurecer em Deus. De crescer em Deus. Não desperdice essa chance, irmãos. Sua fé está sendo provada. Confia. Espera. Se fortalece em oração. Se fortalece no Senhor. Se fortalece com a palavra de Deus. Se fortalece lendo a palavra de Deus. Espera no Senhor. Porque você está tendo a chance de crescer, de mudar de nível em Deus. Mas Deus vai depender da minha postura. Como que eu vou responder? Como que eu vou responder a prova que Deus determinar para mim? Para eu ter vitória e crescer em Deus e mudar de nível em Deus, vai depender da minha postura, irmãos. Vai depender da minha atitude em meio àquela prova. Então, irmão, vamos estar preparados sim para a prova. Vamos estar preparados para as vitórias, sim. Vamos estar preparados sim para receber as promessas de Deus. Porque Deus tem promessas para mim e para você. Vamos estar preparados sim. Mas vamos estar preparados também quando vier a nossa prova. Para quando vier a prova, que sejamos aprovados em nome de Jesus. Quando
quando vem a prova, que sejamos aprovados. Em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Versículo 3 de Tiago, capítulo 1 e verso 3. Sabemos que a prova da nossa fé produz o que, irmãos? A paciência. A prova da fé produz paciência. Se você vence a prova, você passa a ser mais paciente. Produz paciência. Tenha, porém, ó, versículo 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo que a paciência deve ser a nossa obra perfeita. Para que sejais perfeitos e completos. Olha o que Deus quer, gente. A prova da nossa fé vai gerar paciência. E através da nossa paciência, nós sejamos o quê? Perfeitos e completos. Sem faltar em coisa alguma. Você já viu alguma pessoa impaciente fazer algo perfeito? Sem faltar em coisa alguma, ou seja, sem esquecer nada. Você já viu alguma pessoa impaciente em uma obra fazer alguma coisa perfeita? Sabe aquela pessoa que pega uma obra para fazer e está preocupado só no bom da obra, né? De ser remunerado. Está preocupado só com isso? Não está preocupado em segurar o cliente e fazer perfeito? Porque sabendo que se aquela pessoa for precisar de outro serviço, vai chamá-la de novo. Mas tem pessoas que pegam serviço e tá focado só na obra, só no, né? Faz o quê? A pressa inimiga. Exatamente, dona Eunice. Exatamente. Então, muitas vezes a pessoa faz com pressa para ser logo remunerado, mas aquela obra nunca que vai ser perfeita. Aquilo nunca que vai ficar perfeito. E sem contar que pode esquecer detalhes. Né? E que depois o dono da obra vai olhar e falar, poxa, ele esqueceu aquilo ali, ele esqueceu aquilo ali, ele esqueceu aquilo ali. Olha o que a palavra de Deus está falando. Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando nesta noite. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. A fé produz paciência e a paciência deve ser nossa obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos e sem faltar em coisa alguma. Aí trazendo, eu falei de algo agora material, como eu falei do caso de uma obra, trazendo para a nossa vida espiritual. Trazendo para a nossa vida espiritual. Se eu for impaciente com Deus, se eu for impaciente, nunca que eu vou ser perfeita diante de Deus. Se eu não tiver paciência para esperar o agir de Deus, se eu não tiver paciência para esperar os projetos de Deus, se eu não tiver paciência para esperar as promessas de Deus se cumprirem em minha vida, nunca que eu vou ser perfeita. Porque eu vou estar sempre trocando os pés pelas mãos, tropeçando. E muitas vezes tropeçando nas mesmas coisas. Nunca que eu vou ser perfeita. E muito menos completa. Muito menos completa. E Deus quer isso de mim e de você. Ah, Deus deve, mas existe alguém aqui na terra perfeito? Não. Mas Deus já quer isso. Deus não quer que você seja perfeito. Deus não quer que eu seja perfeita, mas Ele quer que nós busquemos a perfeição. Busquemos andar em santidade com Deus. A vida pela fé é uma vida de renúncias. A vida pela fé, muitas vezes, é uma vida em que nós temos que abrir mão de algumas coisas. Nós temos que abrir mão de, muitas vezes, nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, nosso próprio querer. Isso é viver por fé, irmãos.
e buscando a perfeição em Cristo, buscando a perfeição no Senhor. Mas buscando, nos esforçando. Porque o reino de Deus é tomado à força. A palavra de Deus diz isso. Quando eu vejo esse texto aqui, meu marido é assim, gente, ele é muito paciente. É muito paciente. Se pedir para fazer algo, se pedir a ele para fazer algo, ele vai demorar muito para fazer. Ele vai demorar muito para fazer. Mas pode ter certeza que ele vai fazer perfeito. Se pedir para ele fazer o almoço, a gente vai almoçar 5 horas da tarde, mas vai ser aquele almoço. Porque ele é muito detalhista. Ele é muito detalhista. E olhando para esse texto assim, a gente vê o que Deus quer de nós. Irmãos, que sejamos detalhistas para viver o melhor de Deus. Que sejamos detalhistas com a nossa fé. Que sejamos detalhistas com a nossa vida com Deus. Porque se não for assim, nós não vamos alcançar o melhor de Deus. Viver por fé. Viver por fé é abrir mão de muitas coisas. É renunciar, irmãos. É uma vida de renúncia. Mas é uma vida maravilhosa. É isso que Deus quer de mim e de você, igreja. Eu quero, para encerrar, deixa eu ver as horas, meu Deus do céu, não posso passar da hora hoje não. Falta pouco. Para encerrar, eu quero falar, quem tem fé não recua, não volta atrás. É persistente, é insistente. Hebreus 10, 38, lendo aí rapidinho, Hebreus capítulo 10. Senão não vai dar tempo para eu falar, né? Hebreus capítulo 10, meu Deus do céu, às vezes eu me atrapalho toda. Louvado seja Deus, irmãos. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 38. Viver por fé é acreditar. 10, 38. Deixa eu ver se eu marquei certo aqui. Sim. Olha só, gente. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A palavra de Deus está falando esta noite que o justo, aquela pessoa que busca ser justa, aquela pessoa que busca andar na presença de Deus, aquela pessoa que busca agradar a Deus, ela vive pela fé. Mas que Deus não se agrada das pessoas que retrocedem. O que é retroceder? Voltar atrás, desistir. A pessoa que tem fé, a pessoa que acredita, que tem fé perfeita no Senhor, que tem uma fé inabalável, que tem uma fé bem arraigada, essa pessoa ela não retrocede, irmãos. Pode vir um temporal que for, não volta atrás nos seus propósitos, não volta atrás nos seus sonhos. Eu tenho esse sonho aqui, Deus não resolveu não, então eu vou desistir. Um exemplo de fé que eu gosto muito na Bíblia, tem vários exemplos de fé, né? A gente tem a história de Abraão, tem vários exemplos de fé na Bíblia. Mas tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que eu não sei se não dá muito tempo falar sobre ele. Está em Lucas capítulo 18. Lucas 18, 1. Quando fala do juiz iníquo. Eu gosto daquele texto. Deixa eu abrir para vocês verem aqui, irmãos. Rapidinho. Para gente terminar aqui rapidinho, tá bom? Lucas capítulo 18. Eu quero entender, eu quero com vocês aqui, a gente está se alimentando aqui desse texto, capítulo 18, verso 1. Deixa eu ver esse aqui. Não, capítulo 18, verso 1. E aconteceu-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum.
Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra os meus adversários. Versículo 4. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia como essa viúva me molesta, me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune ainda mais. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça, mas o que eu vejo aqui, a insistência dessa mulher, gente. Imagine, em uma geração onde a mulher não tinha moral nenhuma. Uma geração onde a mulher não tinha vez, nem voz. Uma geração onde a mulher, principalmente viúva, se ela tivesse um marido, tinha uma moralzinha. Mas principalmente a mulher viúva, uma mulher que não tinha ninguém para defender ela, não tinha ninguém por ela. E ela tinha uma causa na justiça. E ela mesmo decide ir até o juiz. E a Bíblia diz que esse juiz era um homem iníquo. Era um homem que não temia Deus, era um homem que não tinha amor a Deus, que não tinha nada de Deus. E ela vai até esse homem, irmãos, e ela começa a insistir com ele, que ele julgue a sua causa. Juiz, julga a minha causa. Senhor, juiz, julga a minha causa. E ela começa a insistir, e ela vai um dia, e ela vai 12, e todo dia ela está lá, ela está insistindo. Irmãos, Deus quer ver isso em mim e em você. A minha insistência, a sua insistência, vai mover o coração de Deus, gente. Deus vai olhar para você e falar assim, olha, ela está tão focada no que ela quer. Essa mulher, esse homem sabe o que quer. E ele está tão focado no que quer. E ela não desiste. E ele não desiste. Olha só a fé dessa mulher. Gente, Deus quer ver fé em mim e você. Eu e você precisamos ter certeza do que queremos. Precisamos ter certeza para poder então chegar diante de Deus. E começar a insistir com Ele. Ore de manhã, meia-dia, de noite, insiste. Não desiste. Não desiste do seu sonho. Não desiste do seu propósito. Porque o seu sonho, por maior que ele seja, irmãos, nós precisamos entender isso. O meu sonho, por maior que ele seja, irmãos, não é uma gota do que Deus sonhou para mim. O meu sonho, por maior que ele seja, não chega nem perto do que Deus sonhou, do sonho de Deus para mim e para a sua vida. Então, irmão, não desiste. Insiste, persevera, persevera, persevera. Faz como essa viúva. A palavra de Deus diz que ela insistiu tanto, que ela foi tão perseverante, que ela foi tão insistente e que moveu o coração do juiz. O juiz falou assim, de tanto dessa mulher me abusar, me importunar, eu vou fazer o que ela quer. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus ama pessoas que sabem o que quer. E que busca. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que quem busca, recebe. Quem bate, a porta se abre. Não há oração sem resposta, igreja. Não há oração sem resposta. Não há oração sem resposta. Então, seja lá o que for, seja lá qual for a sua demanda, não tenha medo, não tenha vergonha de colocar essa demanda diante de Deus. Não tenha vergonha de colocar diante de Deus e clamar a Deus, falar, Deus, eu preciso desse milagre. Deus, eu sei que eu não posso, eu não tenho condição nenhuma, eu já não tenho nem mais forças, eu não aguento mais nem orar, eu não aguento mais nem falar, eu já perdi o ânimo. Coloca diante de Deus, Deus, eu estou ficando, Senhor, muitas vezes, Pai, enfraquecendo, Pai, mas Deus, eu preciso que o Senhor faça esse milagre na minha vida, eu preciso do seu agir, eu preciso do teu mover. Irmãos, eu vou falar para você, Deus não tem oração sem resposta, não. Deus ouve a sua oração e Deus responde. Não deixe que a situação te abale. Não deixe que a situação pareça maior, pareça um gigante. Não permita, porque maior é Deus na sua vida. Maior do que qualquer gigante que apareça. Maior do que qualquer tempestade. É Deus na sua vida.
E Deus está falando nesta noite, insiste, persevera, fica firme na sua fé, e você terá vitória em nome de Jesus. Amém, igreja? Persevera e teremos vitória em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Tá bom, irmãos? Então vamos estar orando. Vamos estar orando. Que Deus possa estar falando. Deus possa estar falando muito mais forte no seu coração. Porque eu não conheço a sua demanda. Eu não conheço a sua vontade. Eu não conheço o seu querer. Eu não conheço o seu desejo. Mas eu quero te falar para você. Deus te conhece. Ele vê quando você chora. Deus te conhece. Muitas vezes, na frente de algumas pessoas, você mostra ser uma pessoa alegre. Você mostra ser uma pessoa feliz. Mas deixa eu te falar. Deus vê que você está destruído por dentro. Deus vê que você está esmigalhado por dentro. Por mais que você tente mostrar que você está bem, Deus conhece o seu coração. E eu quero te falar uma coisa dessa noite. Eu quero te animar nesta noite. Ainda nesta noite, dobra o joelho, coloca essa demanda diante de Deus. Não deixe que esse sofrimento fique te sufocando, não. Não deixe que essa situação te sufoque e acabe até matando a sua fé. Rasga o seu coração diante de Deus. Ainda nesta noite, dobre os seus joelhos e rasga o seu coração. E coloque diante de Deus a situação. Seja sincero com você mesmo e com Deus. Seja sincero primeiramente com você mesmo. E seja sincero com Deus. Rasga o coração, coloca tudo diante de Deus. Faz um pacote e fala, Deus está aqui, Deus. Eu sei que a minha solução está no Senhor. Eu sei que o milagre está no Senhor. Eu sei que o que eu preciso está no Senhor. Por isso eu te peço, Deus. Por isso eu quero deixar no altar nesta noite essa situação. E confia, irmão, no Senhor. Confia. Que o milagre vem. A resposta vem. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, estamos aqui mais uma vez nesta noite, meu Pai. Pai, quero colocar cada um dos meus irmãos diante do Senhor, meu Pai. Cada pessoa que está aqui nesta noite. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha estar fortalecendo, Pai. Venha estar falando ao coração, Senhor. Venha estar mostrando, Pai, para essa pessoa o quanto que o Senhor as ama. O quanto que o Senhor as ama, o quanto que o Senhor a quer bem. O quanto que o Senhor quer nos ver felizes, quer nos ver bem. Senhor, vem fortalecer os meus irmãos, meu Pai. E que ainda, Deus, que tudo pareça estar difícil. Ainda que tudo pareça estar perdido. Mas que o Senhor nesta noite possa estar falando a cada coração, Senhor, a solução para ti. A solução para essa situação. Eu te peço, Deus, faz milagre em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus. Faz um milagre, meu Pai. Entra, Pai, na situação de cada um, Pai. E faz acontecer, Pai, um milagre, meu Pai. Em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a ter vitória, a triunfar, Pai, diante das adversidades. É isso, Deus, que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? Dona Eunice, eu já falei. Araci, obrigada, Araci, por estar aí. Obrigada a todos vocês, tá bom, irmão? Que estiveram aí. Alguns já até saíram, mas é desse jeito mesmo, né? E vamos continuar orando umas pelas outras. Amém, irmãos? Vamos continuar orando umas pelas outras. Vamos continuar colocando as nossas vidas diante do Senhor. Porque a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor,
Eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a ti. Pois fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Deus é fiel, irmãos, na minha vida e na sua vida. Amém? A reunião, então, está encerrada. Gente, vamos ver, né, se vai ter reunião presencial semana que vem. Eu não sei como é que tá aí, não sei se já está tendo. Dona Nice, por favor, me atualiza aí, Araci. Já está tendo reunião semanais presencial, não? Para poder a gente voltar com a nossa reunião presencial. E eu acho que vai continuar online também, né, gente? Eu tenho a ligeira impressão que vai ter as reuniões, vai ser presencial, mas também vai ser online. Mas uma coisa é certa, todos os domingos já está tendo reunião pela manhã, inclusive pela manhã e à noite às 17 horas, tá bom? Durante a semana ainda não sei, estou desatualizada, mas presencial eu sei que está tendo. Já está tendo presencial, Nasci? Ah, eu sei que domingo sim, está tendo já presencial, às 17 horas e pela manhã, às 9 horas. Mas durante a semana eu ainda não sei, se não me engano, está tendo terça-feira também à tarde, né? Quarta ao bispo, só quarta. Ah, só quarta e domingo. Então, quarta à noite era assim, ou é só à tarde? Eu sei que está tendo à tarde, tá? Né? Quarta à noite, sim, é verdade. Quarta-feira à noite já está tendo presencial. Gente, vamos para a igreja, né? Vamos tentar voltar à nossa rotina. Normal, por um tempo, não vai ser, né, gente? Né? Esse negócio de novo normal, ou é normal ou não é. Esse negócio de novo normal, não consigo entrar na minha cabeça, não, né? Mas normal, por enquanto, não vai ser, porque nós vamos ainda continuar mantendo a distância, um pouco de distância, vamos ter que continuar usando a máscara, mas, né? Acho que já dá pra gente começar já a retornar essas reuniões. Mas aí não sei como é que vai ser, o bispo que vai decidir. E o que ele decidir, eu tô passando pra vocês. O que chegar pra mim, o que eu souber, eu vou estar falando pra vocês. Tá bom, irmãos? Um abraço. Um abração para vocês, um abraço virtual para vocês. Orem por mim, tá bom? Continue orando por mim e eu sempre nas minhas orações lembro de vocês sim. Tá bom? Um abração, Deus abençoe.